Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Este é o episódio de número 176. E como já sabem, estamos seguindo o livro de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, dentro de nossa proposta de estudar o Evangelho através do próprio Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo e das inúmeras obras subsidiárias. Quem preparou o episódio de hoje foi o Flávio Teles, que também vai estar na live, que será coordenada pela Lana Márcia e pelo Ítalo, e também contará com a presença da Simone Teles. O objeto de discussão de hoje é o capítulo 19 do referido livro, intitulado A Ardência das Batalhas. Temos uma invertidinha na ordem dos capítulos, a semana que vem que vai ser o 18, tá bom? Sem dar muito spoiler, né? O Flávio preparou para nós reflexões importantíssimas nessa narrativa de Amélia Rodrigues, que nos fala de episódio acontecido entre Jesus e o apóstolo Bartolomeu. Está imperdível, daqui a pouquinho você vai estar acompanhando conosco, tá bom? E ressaltamos que teremos a nossa live, então, que ocorre sempre no YouTube e no Facebook. Se você quiser acompanhar, vai ser muito bem-vindo. E já aproveitamos para te fazer novamente o convite, para que esteja conosco, para que se engaje conosco nessa missão de divulgarmos a palavra do bem por todas as formas que estiverem ao nosso alcance. Te convidamos para deixar o seu comentário, participar ao vivo, assistir depois, divulgar os links, enfim, para estar sempre junto conosco, tá bom? Ao final teremos, como sempre, o nosso momento de oração, iniciado por uma outra belíssima poesia de Maria Dolores, que nos acompanha sempre. Te convidamos a estar conosco, caso queira, coloque um copo com água, contando com o auxílio dos bons espíritos. Dito tudo isso, repetimos de coração o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de estudos do Evangelho, preparado carinhosamente para todos que nos ouvem, ensejando as mais doces vibrações, elevando o nosso espírito a valiosas reflexões. Falaremos hoje de mais um capítulo do livro Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Trataremos do capítulo 19, intitulado A Ardência das Batalhas, com algumas contribuições do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, entre outras obras subsidiárias. Como é de costume, teremos também a nossa live, para aprofundarmos mais em alguns temas relativos ao assunto. Por isso, desde já, que o nosso pensamento e o nosso coração estejam abertos à palavra trazida pelos Espíritos. Pois bem, o título nos remete diretamente ao conflito e ao quanto esses conflitos instigam os nossos mais primitivos instintos, o da defesa, da violência, da desforra. A ausência de reflexão paralisa-nos em instantes e a fera fala mais alto. Amélia Rodrigues nos traz o caso de Bartolomeu, ou Natanael, como está descrito no Evangelho de João, ao qual, incrédulo frente às argumentações deste amigo, é colocado à frente de Jesus, que o saúda como o israelita de verdade e diz tê-lo visto à sombra de uma figueira. A partir desse instante, Bartolomeu vê em Jesus o Messias prometido nas Escrituras e passa a segui-lo como discípulo. Bartolomeu, em hebraico, o filho de Talmai. Como todo nome naquela época tinha um significado,
que o ligava ao destino. Talmai quer dizer sulcado. Seu pai era agricultor, aquele que sulca a terra para o plantio. Logo, podemos interpretar que o coração, o sentimento deste filho, sofre todas as admoestações, tanto pelo pai quanto pelos irmãos, pelos conhecidos, assim como é narrado no livro Boa Nova, na lição intitulada Bom Ânimo, que já estudamos anteriormente. Também chamado Natanael, provavelmente o seu nome verdadeiro. Tem como significado dom de Deus, aquele que enfrenta o dia com muito otimismo, que não desanima diante dos problemas, pois acredita que sempre encontrará forças para vencê-los. Num primeiro momento, podemos acreditar que Bartolomeu não seja essa pessoa, pois se mostra longe dessa confiança, da confiança desse dom dado por Deus. Amélia nos traz um Bartolomeu maravilhado com os ensinamentos do Cristo, mas indignado com as admoestações sofridas por aqueles que o chamavam de louco, de idiota, de insano, raca, na linguagem ofensiva daqueles que perseguiam Jesus. Trazendo para a nossa realidade, faz-nos refletir qual é a nossa reação, o nosso comportamento frente às ofensas por aqueles que fazem questão de espezinhar a nossa paciência. Como lidamos com o orgulho ferido? Será que buscamos revidar? Será que pensamos em nos vingar? Será que pensamos em não perdoar? Espíritos frágeis que somos, naturalmente, que tudo isso já passou, ou às vezes ainda passa por nossa mente, nos momentos de calor dos confrontos. Ficamos rancorosos, carregamos o peso da mágoa por muito tempo. A nossa mente se fixa naquele momento e nos transtorna o sentimento a cada vez que relembramos o assunto. Desejamos a desforra, olho por olho, dente por dente, indicando o distanciamento da lei de amor propagada pelo Mestre Jesus. Colocando um pouco mais de lenha nessa fogueira, Bartolomeu era galileu. A Galileia ficava ao norte de Jerusalém e era tido como uma terra de estrangeiros, com diversas culturas e por isso discriminada pelos mais cultos, pelos fariseus, pelos sacerdotes. Diziam: o que pode vir bom da Galileia? Como narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Desta forma, todo galileu sofria ofensas, discriminações, preconceitos, mesmo aqueles que observavam as leis, que frequentavam as sinagogas, eram estrangeiros, gentios, dentro do próprio país, Israel. Mais uma vez, parece difícil não estar sempre irritado perante a tanto preconceito, a tantas discriminações. Assim eram os sentimentos de Bartolomeu, que procura o Cristo para esclarecê-lo sobre qual atitude tomar. Pergunta ele: será que, por amor, teremos que suportar as feras que nos dilaceram com a sua brutalidade? Jesus olhou suavemente o amigo e explicou-lhe: a árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também o coração que revida, a mente que se nega à dilaceração do orgulho. Todo agressor é enfermo do espírito e compraz-se em inquietar os outros por inveja da paz, de que se fazem portadores. Incapaz de superar a inferioridade e crescer na direção do equilíbrio, prefere azucrinar e provocar aqueles que considera superiores
e os detesta, gerando-lhes aflições e cólera, desse modo, igualando-os à própria mesquinhez. Quando amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida de nossa parte, ficando com ele mesmo e mais o atenazando. Por isso, é necessário amar, a fim de não se igualar ao ofensor. E se ele, estimulado pelo silêncio da vítima, sentir-se emulado à agressão física, que fazer? O mestre compassivamente respondeu: embora não concordemos com essa conduta, não podemos tornar-nos iguais ao rebelde, retribuindo-lhe da mesma maneira o gravame com que nos fere. A única ação capaz de vencer o mal é o bem, que se expressa através do amor que recebemos de nosso Pai. Mas o mundo está repleto de agressores e de perversos. Como poderemos implantar o reino de Deus se não utilizarmos dos mesmos instrumentos dos agressivos, a fim de os submetermos à verdade? O reino dos céus encontra-se nos sentimentos humanos e estabelece-se mediante a cordura e a bondade. Por isso que o mundo não o vê, nem o quer. Não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades, porque cada um possui as suas, mas sim aclarar a inteligência para que se impregne da proposta de paz e de renovação em favor da própria felicidade, como da de todos. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos, os Espíritos nos esclarecem que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Frente a esses esclarecimentos, necessário se faz exercitar a nossa mente e os nossos sentimentos, procurando guardar estas recomendações e colocá-las em prática sempre que somos postos à prova, quando recebemos ofensas, quando sofremos preconceitos, discriminações. Procurar não ceder ao calor das emoções no momento do confronto, procurando enxergar no outro o espírito enfermo que quer nos entregar um presente, ao nosso ver, desagradável. Cabe-nos não acolher em nosso coração tal presente, compreender a sua situação, perdoar o ato ou as palavras proferidas, sinceramente desejando-lhe o reequilíbrio, a recuperação da razão, por ora ensandecida. Mais tarde, em momento oportuno, quem sabe, haja espaço para levarmos a luz do Evangelho até ele. Dessa forma, evitamos o conflito, mantemos a paz dentro de nós e vamos aprendendo, dia a dia, a controlarmos os nossos instintos através de uma consciência mais esclarecida sobre nós mesmos. Os esclarecimentos do Cristo chegam ao coração de Bartolomeu e devagar, através dos anos, vão transformando-o intimamente. Em seu apostolado, sai para pregar na Índia e na Armênia, para os povos de culturas bem distintas e bem arraigadas ao materialismo. Na Índia, até os dias de hoje, apesar do povo indiano ser muito espiritualizado, há um enorme distanciamento entre as etnias.
sobretudo os Dalits, os mais pobres, destituídos de títulos, colocados à margem da sociedade como párias. Bartolomeu vai até esses povos, levando consigo o Evangelho de Mateus. Levi, o cobrador de impostos, e por isso rico e considerado como da alta sociedade, é o discípulo escolhido por Jesus. Muda totalmente o seu comportamento diante das claridades propagadas pelo Cristo, e o seu evangelho deixa evidente a sua visão diante das diferenças sociais, em todos os níveis, sempre apresentando as oposições e o que devemos buscar de valores morais para o espírito. Da mesma forma que Jesus, com seu verbo e as suas ações provocaram nos fariseus a perseguição e a morte na cruz, Bartolomeu também viveu circunstâncias parecidas e foi crucificado junto a Felipe. Foi esfolado vivo e depois escalpelado. Nesse período, já trazia no coração o sentimento de amor e a fé inabalável no Cristo, e o que fazia por amor a Ele. As chamas que antes o consumiam, há muito foram apagadas, e já não havia mais batalhas íntimas a serem travadas. A ardência agora era outra, conforme finaliza Amélia Rodrigues. Todo aquele que se dedica a Jesus não pode deixar de experimentar a ardência da batalha do amor contra o ódio e do bem contra o mal. Que possamos ter aberto as nossas mentes a mais profundas reflexões, para que os nossos sentimentos sejam acerenados frente a qualquer situação de constrangimento, perseguição, ofensa, violência, preconceito ou qualquer outra. Sigamos confiantes na palavra do Evangelho de Jesus e estejamos preparados para as batalhas que ainda vamos enfrentar, utilizando o amor como escudo impenetrável pelo ódio. Que a paz esteja com todos. Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Anotações da Fé, de Maria Dolores. Se queres elevar-te e engrandecer a vida, alma querida, escuta. De tudo o que produz, serve, ampara e abençoa, nada existe sem luta. Árvore alguma, seja em qualquer parte, fornecendo socorro e espalhando alimento, cresceu e se formou para doar-se à gleba, sem chicotes do vento. Se talhada em madeira, a mesa que te apoia o pão de cada dia foi nobre e vegetal, arrebatado à gleba para aguentar a serraria. Pedra que te suporta a residência, resguardando o equilíbrio que a domina, passou por marteladas muitas vezes, a fim de se ajustar à disciplina. Quem sonhe paraíso de alegria, sem sair de poltronas e almofadas, quem foge de ser útil, quem se omite, olha as águas paradas. Quem reclama sucesso sem controle, menosprezando o sentimento alheio, assista a uma corrida em que se note algum carro sem freio. Sem participação, sem sacrifício, a construção da paz jamais se apruma. Sem canseira não há felicidade, nem se obtém conquista alguma. Alma querida, serve, ama e confia. Ajuda para o bem, seja a quem for. Trabalho é luz de Deus, a burilar-nos para o reino do amor. E assim, Jesus, diante das reflexões do Evangelho, uma vez mais refletimos em nossas vidas e nas lições que nos deixaste, mestre amigo, ao nos lembrar das lutas de todos os dias que enfrentamos, seja pelas dificuldades plantadas e colhidas no agora, seja pela obra do aprendizado divino que devemos percorrer. Ajuda-nos a reconhecer nas dificuldades
que a vida nos traz, as mãos bondosas e amorosas de Deus Pai conduzindo-nos pelos caminhos da vida. Ajuda-nos, Senhor, a altivar nosso espírito, colocando-nos em condição de luta. Ajuda-nos a reconhecer a lição de cada instante, convidando-nos a participar da construção do amor que vige em toda parte. Que a Tua luz, Mestre amigo, ampare os nossos corações, nos fortalecendo. Uma vez mais te rogamos, Mestre amigo, ajuda-nos a aproveitar as lições da vida, dando o melhor do nosso empenho, da nossa dedicação. Graças te damos por tanta luz. Que assim seja.